CoachCast no ar, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. E hoje eu tenho aqui uma pessoa incrível, indicada por outra pessoa incrível, que depois a gente vai falar o nome dela, mas eu quero apresentar para vocês aqui a Larissa Carbonari. Seja bem-vinda, Larissa. E antes que eu dê a palavra a você, eu quero pedir a todos aí que estão ou nos ouvindo ou nos assistindo, que vão lá e sigam o canal, seja no YouTube, no Spotify, porque a maioria das pessoas que assiste ou ouve não está seguindo o canal 80%. Então, por favor, vamos lá. E também, assim, se você gostou muito desse episódio, compartilha com todo mundo. Se não gostou muito, compartilha igual. Larissa, quem é a Larissa? A Larissa é uma pessoa que vem mudando muito ao longo dos anos e cada vez mais eu gosto de abraçar isso. Eu sou engenheira de formação, mas ao longo dos anos eu fui tentando entender para onde eu queria ir. Aquela pergunta de onde você quer estar daqui a 5 anos me assombrava e eu fui buscar autoconhecimento, fui buscar ajuda, fui buscar uma mentoria e fui entendendo que eu sempre fui a pessoa que dava conselhos, que tentava não julgar, que tentava entender os lados, e a partir daí fui mergulhando nesse universo, fiz um curso de coaching, ali me abriu os horizontes, nossa, quero isso para minha vida, quero fazer isso, obviamente que entendendo que tinha muita responsabilidade, então eu precisava aprofundar o meu conhecimento, e daí fui, né? Estudei antroposofia, fiz pós em psicologia positiva, e também fui tentando entender o que era insight, o que era criatividade, o que era vida, planejamento, e isso foi me levando para o mundo da numerologia. Então, depois de alguns anos, né, de 8 anos como designer de carreira, eu ainda falo sobre carreira, mas hoje a base do meu trabalho é muito a gente olhar para a numerologia, para o nosso autoconhecimento e para onde a gente quer ir a partir daqui. Que legal, eu tenho certeza, esse episódio ele já está incrível, porque a gente já bateu um papo antes de começar a gravar aqui, já estava super bacana, assim, a Larissa é uma pessoa incrível, obrigado por estar aqui, obrigado pela Marcela também, que já esteve em 2 episódios aqui do CoachCast. A Marcela é uma pessoa incrível, viajou aí o mundo, né, ela ficou um tempão fora. Sim. Agradeço a ela também, tem que citar ela aqui, né? Sim, nesse episódio, foi ela que nos conectou, super legal. E você é uma estudiosa, hein? Meu Sim, Deus do céu, eu quanta gosto coisa muito. você já fez. Agora eu quero saber o seguinte, por que no comecinho da sua carreira você escolheu engenharia civil? Olha, quando a gente tem 18 anos, né, acho que os nossos, não vou nem dizer os nossos valores, mas aquilo que a gente entende como sucesso, que a gente entende que a gente quer para a nossa vida é muito diferente, dado aquilo que a gente vive, né? E na época eu lembro que eu sempre me dei muito bem com exatas, meus pais são professores de matemática, vêm da área de educação, então eu sempre fui muito boa de matemática, física, química, então me parecia lógico, né? E ir para alguma coisa nesse sentido, pensei em contabilidade, pensei em economia, cheguei aí na faculdade de economia, mas achei que tinha muito humanas. Olha só como é a vida, né? E aí a engenharia me pareceu um caminho um pouco óbvio, e eu gostava da ideia de falar que eu era engenheira. Então, quando eu pensava em fazer engenharia, eu pensava assim, nossa, um dia eu vou dizer que eu sou engenheira. Então, isso me soava bonito e eu fui por esse caminho. Que legal. Mas ser engenheiro é chique, né? Sim, Olha, é bacana. Parece que a gente é inteligente, né? É verdade. Não, mas tem que ser, viu? Tem que ser muito inteligente, pelo menos entender bastante de números. Sim, E aí verdade. entendi a lógica aqui de tudo isso. E quando é que foi esse teu movimento, essa transação, assim, que você entendeu que, poxa, eu acho que humanas é uma pegada melhor? Quando eu tinha 2 anos de formada, né? Então, em 2017, 2017, eu estava nessa crise do que eu quero fazer daqui 5 anos, onde eu quero estar, que hoje em dia me parece tão irreal a gente pensar, tão longo assim, né? Mas na época era uma pergunta super comum em entrevistas. Eu não sabia muito para onde eu queria ir, eu sabia que tinha um incômodo ali, que eu não sabia se era onde eu trabalhava, se era o que eu fazia, mas eu sabia que eu podia mais, né? Eu entregava bem, trabalhava bem, fazia o que eu precisava ser feito, mas eu sentia que dentro de mim eu podia mais e eu não sabia para onde que era isso. E aí eu fui procurar um processo de coaching e mentoria, e nesse processo a gente foi olhar meu perfil, eu mergulhei em autoconhecimento, li alguns livros que ela foi indicando,
E eu percebi que eu sempre tive esse lugar de pessoas. E aí, como eu fazia pouco tempo que eu tinha me formado, né, eu fiz 6 anos de faculdade, porque eu também fiz um ano fora, eu falei, gente, fazer uma faculdade de psicologia agora não é uma opção. Assim, num sentido de testar. Eu falo muito que a gente precisa testar, né? E aí eu falei, o que pode ser um teste? Aí eu fui para o curso de coaching, e aí foi um intensivão, vários dias, aquilo era completamente fora da minha zona de conforto, assim, completamente um universo que eu nunca imaginei. E aí eu lembro que eu cheguei no domingo à noite, até me arrepia, eu cheguei no domingo à noite em casa, exausta, e eu falei, não sei exatamente o que, mas é por aí que eu quero ir, né? Por esse caminho que eu quero seguir. Como eu disse antes, sabia que tinha muita coisa a ser estudada, porque cuidar da vida dos outros, né? Ajudar as pessoas não é uma coisa simples e fácil, mas eu falei, é por aí que eu vou. E aí eu comecei a trabalhar de dia e de noite eu atendia de segunda, terça, quarta e quinta uma pessoa diferente, conhecida, para testar. Então, aos finais de semana eu estudava durante... Todo pro bono. Famoso pro bono. Então era isso, todo dia à noite eu chegava em casa do trabalho e atendia uma pessoa, e assim foi indo. Olha só, e deu super certo. Que Sim, bacana aí. A minha primeira formação também foi no mesmo lugar, que era a Sociedade Brasileira de Coaching. sim. Foi incrível por um lado, por outro meio assustador pela quantidade de gente que tinha na sala quando eu fiz. Não sei se para você era assim também. A minha turma não era tão grande, mas eu acho que me assustou no sentido de quantas turmas tinham. Porque A eu minha sabia tinha que tinha a minha... 120 pessoas. Eu fiquei extremamente assustado com isso. Não, a minha tinha umas 50 pessoas, e Tá. eu era mais nova da turma. Na época eu É, tinha 27, eu era mais nova, e fiz alguns amigos que carrego até hoje, assim, é legal perceber. Um seguiu o caminho, o outro usa como base na parte de liderança, de gestão de pessoas, que eu acho que é um que caminho legal. bem legal também, né, É de bem legal. você É usar. muito bacana. Não, a formação em coaching realmente ela é quase que necessária para todo mundo. É como Uhum. a gente estudar o ensino básico. Eu quero aproveitar até dizer que eu acho que o coaching no Brasil ele é mal falado, e eu entendo Sim, por que ele é, mas porque é isso, acho que assim como qualquer profissão, tem gente ruim. E eu acho que o coaching, né, como ele é um curso, né, uma especialização, digamos assim, a gente pode chamar assim, é, é de fácil acesso, no sentido que a pessoa pode fazer, mas assim como qualquer outra curso, você precisa aprofundar no conhecimento, né? E acho que às vezes o que acontece é que a coisa vira superficial, as redes sociais também, às vezes demandam esse conteúdo mais superficial, e aí parece que é esse lugar de só ir lá e falar, e, não, você tem que fazer isso, vai lá, né, levanta. tipo, eu vou mudar Trabalha o enquanto eles mundo. Eu dormem. lembro dessas pessoas, eu vou mudar o mundo, mas para lá, você já mudou a você mesmo Exato. antes de mudar o mundo? Né? Uhum, E para você poder ajudar, e o coaching tem que ter uma maturidade muito grande, porque ele mexe com a emoção, queira ou não. Por uhum, mais que seja um coach de liderança, você está mexendo com a emoção daquela pessoa. Não é sim. simplesmente uma matemática, não é Não, um cálculo. Bem sim. legal isso aí. E ainda até hoje eu ouço isso aí, Larissa, que, porque coach, eu sempre torci o nariz. É óbvio, né? Se você ficar no TikTok, no Instagram, vendo os coaches que estão lá, que às vezes realmente não tem, sequer, né, leu 2 livros na vida e se diz especialista. Aí é difícil. Uhum. Mas eu saí assustado, não sei se você saiu assustado também, porque assim, eu já um profissional experiente, com mais de 25 anos de carreira, eu fiz essa formação e falei, tá, mas e agora, o que faz depois dessa imersão? Eu nem gosto dessas imersões porque não dá tempo de absorver, né? Sim. E a mesma coisa, eu saí no domingo de lá e falei, tá, 8 da noite, tô exausto e coisa, e aí? O que eu faço com tudo isso? Aí Uhum. depois que eu fui entendendo, olhando, né, primeiro é mecânico e depois fica normal, e aí tá tudo bem. Hoje já são quase 9.000 horas aí de Legal. atendimentos. É, Eu acho que eu saí muito animada, assim, mas acho que parecido com você, assim, tá, eu faço o quê com tudo isso? Caramba, é muita informação. E eu acho que a lógica dessas imersões é essa, né, de provocar, às vezes, uma mudança até neurológica na gente, né, criar esse estado de animação, às vezes até para vender para a gente um próximo é, curso, né? boa, ótimo, você tocou num ponto maravilhoso, é bem isso. É, Pega você pela emoção. é. Nossa, eu gosto disso, já quero fazer o próximo, né? Então tem esse lado também, mas é isso, acho que ao longo da semana, depois você vai assentando toda a informação, e aí você entende que
cada curso, né, cada aula que você viu ali tem um aprofundamento por trás, o que isso quer dizer, né, que nem a PNL também, né, tipo, aquilo ali é muito mais profundo do que só faça isso, faça tal gesto, né, o que isso quer dizer, o que isso provoca no nosso cérebro, o que isso provoca na gente, né, e acho que fazer as perguntas certas é um negócio que eu aprendi muito, assim, né, não é sobre ter a resposta, mas é como é que eu faço, e até hoje, para mim, assim, se eu não estou conseguindo chegar numa resposta na minha vida, é porque talvez eu esteja fazendo a pergunta errada, né? Então, qual que é a pergunta certa para isso, né? Que vai me mover, que vai me levar para frente, que vai me ajudar a trazer soluções para aquilo que eu tô fazendo. Muito legal. Nossa, eu anotei várias coisas aqui que você falou, né? Da antroposofia, que é a Helena Blavatsky, né? Se eu não me engano. É o... Gente, é Waldorf, né? A metodologia Waldorf. Ela é uma delas A Blavatsky, também, acho né? que ela usa algumas coisas também. Mas eu não tenho muito conhecimento sobre ela. Tá nos meus planos desse ano. Ah, que legal. Mas ela é uma das idealizadoras, também tem um outro nome lá, e eu tive contato com esse nome aí em 98, quando eu fiz um mapa astral bem bacana, tenho gravado em fita cassete, sabe o que é fita cassete? Sei. Muito Cheguei a bom, pegar né? a fita cassete, eu peguei a fita cassete. Eu tenho um monte aqui de fita cassete, trouxe até um gravador para escutar isso aí eu fiz eu salvei em MP3 também para escutar esse mapa astral lá de 98, de muitos anos atrás, e muita coisa se concretizou do que tinha lá, né? Então eu gostaria já de entrar aí nos números, né? Como é que você foi especificamente estudar numerologia? Olha, eu mergulhei mesmo na numerologia tem 2 anos, mas quando eu olho para trás, eu já tinha um livro de numerologia desde que eu fiz a formação Então, eu já tinha 8, 9 anos que eu tinha o livro, já tinha estudado, e aí eu recuperei esse material todo. Eu gosto, porque assim, acho que como eu venho de exatas, os números, para mim, eles traduzem as coisas, né? Acho que é uma maneira da gente traduzir as humanas a partir de um lugar que é conhecido para mim, que é confortável, né? Eu gosto também, porque eu acho que a gente falou isso um pouco antes, né? Eu acho que a numerologia, a astrologia, tudo isso são ferramentas de autoconhecimento, assim como o MBTI, assim como o DISC, assim como tantas outras, né? Tem o desenho humano hoje em dia também, né? Que está cada vez mais sendo falado. Eu acho que tudo é uma maneira da gente se conhecer e um ponto de partida, né? E eu fui buscar, acho que um pouco a numerologia, porque eu sinto que às vezes as pessoas, quando elas respondem testes de personalidade e tudo, é aquilo, responda sobre quem você é e não sobre quem você gostaria de ser. E a numerologia vai te trazer isso mais preto no branco. Você não tem um teste para responder, né? Então Então, isso, eu falei, como que a gente pode, né? E acho que tem também um lado do planejamento. Eu gosto muito de planejamento. Acho que eu entendi que a minha cabeça, ela se planeja sozinha. Assim, eu olho para o final e dali eu venho para trás. E aí entender essa conexão dos ciclos da nossa vida, do momento que eu tô, como que isso se traduz, e como isso se conecta com, né, na numerologia você calcula o seu ano pessoal, então, fazendo essas conexões, eu fui entendendo que tem muita correlação, e aí eu mergulhei nisso, amo e falo disso o tempo inteiro. Que legal, mas é isso, é uma imersão em você mesmo, faz o que você gosta, até tem um pessoal aí que eu gosto muito de ouvir, né, que tem muita coerência, são uns influencers, e ele fala isso, que a gente não consegue dividir a nossa vida pessoal da profissional, porque se você gosta, principalmente do que você faz, é 24 horas nisso. Então não adianta você dizer assim, não, eu sou numeróloga só das 8 às 6. Não né? É o dia todo, não é? Sim, mas uma coisa que eu brinco é que as pessoas falam assim, então você fica me analisando o tempo todo? Eu não. Hoje em dia eu sou paga para isso. Boa, ótimo. Então, assim, enquanto a gente está na mesa do bar, enquanto a gente está num restaurante conversando, a não ser que a gente entre, é natural entrar nessa conversa, e aí não, quando que é seu aniversário, né? E aí eu já vejo que ano que a pessoa tá, às vezes penso no número psíquico, que é a maneira como a nossa cabeça funciona, porque ele é fácil também, que vem do dia do aniversário. Aí a conversa entra, a pessoa pede opinião, a gente entra nessa, mas assim, de eu ficar, eu olho a pessoa e eu já fico, não, olha ali o jeito dela, ela deve ser, isso não, assim, eu brinco que eu sou paga para isso, então eu tô de folga nesses momentos, né?
Mas deve acontecer com você também, a gente que trabalha com desenvolvimento humano, a gente olha para a pessoa, a gente sente o comportamento ali, já faz alguns, né? Sim. Alguns mapeamentos, digamos assim. Uma coisa ou outra acaba surgindo, né? Assim, nossa, essa pessoa tem um jeito mais assim, que legal, né? Isso deve vir dali, acaba Ele é mais quietinho, então para conversar, de repente tem que fazer uma pergunta diferente. Acho que não. Eu acho que é isso, num sentido, às vezes, de acessar essa pessoa, né? Não de necessariamente julgar, mas de como é que a gente se. Que eu acho que é muito de liderança também, né? Acho que eu acredito muito que num processo de liderança a gente entender esse outro e, a partir desse outro, se comunicar com ele, né? Não só, não, esse é o meu jeito, eu me comunico assim e você tem que aceitar. Não, né? É sobre. É bem legal. Muito bom. Excelente. Falando em numerologia, né? A gente comentou até antes de começar a gravar que esse episódio é o número 284. Conta pra gente o que significa esse número agora. 284, ele tem energia do número 5. E eu também te perguntei a data do seu aniversário. Isso. Né? Você está num ano pessoal 5. Você faz aniversário em novembro, né? Você entrou no ano 5. Então, acredito em sincronicidades, não em coincidências, né? E para fechar, gente, hoje é dia 11, hoje é dia 10 de janeiro, né? Que é um portal energético. É o portal 1 do 1 do 1. Porque 10 se transforma em 1, né? Janeiro é 1 e 2026 é um ano 1. Então, a gente fala que tem essa energia tripla de começos, de inícios, né? Dessa coragem. O número 1 fala muito de coragem. E aí, não por coincidência, você está no ano pessoal 5, num episódio que tem uma carga 5, o 5 ele vai falar muito sobre inovação e sobre liberdade, sobre ir atrás daquilo que você quer. Então, esse é um ano muito expansivo para você. Mas é um expansivo, pensando profissionalmente, a partir da tecnologia. Né? É um ano inovador, é um número inovador, que pede a inovação. Então, é testar esses limites. Eu faço uma analogia, assim, sobre os estágios da vida, né? Rapidinho aqui, para trazer essa correlação que eu acho legal. O 1 é muito de autoaperfeiçoamento, sou eu, assim, eu iniciando as coisas. Né? Então, como é que eu sou melhor do que eu era antes, como que eu inicio, coragem, que é a energia desse ano para todo mundo, que é 2026. Quando a gente vai para o 2, a gente está falando da minha relação com o outro. Então, seja uma relação amorosa, seja relação profissional. Então, quem está no ano 2, por exemplo, é muito essa energia de parcerias. Eu estou no ano 2, então eu estou fechando o ano 2, né? Para mim, esse foi um ano muito de olhar como que eu posso me apoiar no outro, como que eu posso apoiar o outro. Que é isso, né? 1 sou eu, o 2 é eu com o outro. O 3 é a criança. Né? Então, na relação com o outro surge uma criança. Né, que é a criatividade. O que a criança é? Ela não tem estigmas, ela não tem aquilo, isso é certo, isso é errado. Ela tem o que ela está afim de fazer. Então, é muito essa energia criativa de ir lá, de fazer, de testar. E aí, depois disso, você tem a criança que cresce e começa a ter ordem. Porque para ela se desenvolver, ela precisa ter uma rotina, ela precisa organizar um pouco as coisas. Então, o 4 vem... E aí, depois vem o 5. Porque depois que eu organizei a casa... Então, não sei, até novembro talvez tenha sido um ano em que você sentiu, às vezes, até um processo um pouco mais lento das coisas, porque é de organizar, às vezes é de organizar aquilo que não está visível, sabe? Então, assim, organizei tudo isso. Agora, deixa eu ir para o mundo, deixa eu viver, deixa eu experimentar novas coisas, deixa eu inovar no meu trabalho, né? Tá tudo organizado, então eu tenho segurança para testar coisas novas. Então, nesse dia, né, de portal energético aí, vale depois daqui, você ainda tem o dia todo, né? Pensar em ver o que você está com vontade de fazer nesse sentido de liberdade, do que te traz liberdade e também o que te traz inovação. Que legal. E quem quiser também ter essa análise e te contratar, como faz? Dá para conversar comigo pelas redes sociais, né? Larissa Siena Carbonari no Instagram. Lá tem contato do WhatsApp, tem meu site que também é Larissa Siena Carbonari. Dá para me encontrar por todos esses lugares. Legal, então vamos deixar aqui na descrição depois todos esses contatos seus aí, para que, né, as pessoas entrem em contato, façam, melhorem, gerem movimentos na vida delas. Eu estou aqui com o teu LinkedIn também, o LinkedIn dela também é Larissa Carbonari. Isso. Ótimo. Eu falo muito que movimento gera movimento, né? E movimento com intenção gera um movimento ainda mais direcionado, né? Porque eu acho que
é isso, eu tenho muito essa energia da coragem, né? As pessoas, você é uma pessoa muito corajosa de largar a engenharia. Eu falei, gente, eu acho que a coragem vem depois, né? Você não se sente no início, né? Quando você vai começar uma coisa muito do zero, você não fala assim, nossa, eu já acordei corajosa, vou lá, vou fazer. É tipo, por necessidade, muitas vezes, né? Eu não consigo mais ficar aqui, eu sinto essa necessidade de mudar, de fazer algo diferente. Aí você vai, e conforme você vai, você percebe que a coragem, quando eu falo que a coragem é mais vista de trás para frente do que o contrário, né? Quando você vai e fala, nossa, verdade, né? Tive coragem ali. E aí, conforme você vai vendo os movimentos que você vai fazendo, aí sim você vai ganhando consciência e às vezes você vai falar, bom, hoje eu preciso de coragem, mas ela geralmente é mais retroativa, né? Não, que legal, você está falando umas coisas muito interessantes. Eu tenho certeza que vai inspirar um monte de gente aqui. E claro, a gente está gravando esse episódio hoje no dia 10 de janeiro, mas ele vai ao ar, eu não sei, agora eu não sei precisar a data, só sei que ele é o 284, eu não sei o dia certo aí, mas é bem legal. Então, olhando de forma retroativa para quem está assistindo ou ouvindo hoje, é muito bacana a gente saber disso aí, saber também que você tem formas de ser ajudado, né, formas que são muito legais e que fazem sentido. Total. Esse que é o legal. Muito bom. E como é que você faz para se manter atualizada? Olha, hoje em dia, eu gosto muito de estudar, né? Então, assim, eu vejo cursos, eu fechei agora uma mentoria também, porque eu acho que, mesmo a gente que gosta de autoconhecimento e de desenvolvimento, às vezes a gente precisa de um input externo, né? De uma outra pessoa para ajudar. Então, eu faço mentoria de vez em quando, eu leio bastante, eu gosto muito, e eu acho que principalmente livros que vão surgindo, né? Eu gosto de coisas antigas, porque tem algumas coisas que são clássicos e que merecem a nossa atenção, mas eu também estou sempre atenta, assim, que livro que surgiu agora? Porque eu acho que a gente, nessa velocidade dos dias de hoje, precisa tá entendendo para onde que a coisa vai, né? Por mais que eu trabalhe com numerologia, que é uma ferramenta de muitos anos, né, milenária aí, ao mesmo tempo a gente tem que trazer isso para a atualidade, né? Então, o que a gente tem falado muito sobre saúde mental, sobre autodesenvolvimento, e eu sinto que muito do que vai acontecendo comigo vai me guiando na direção daquilo que eu preciso desenvolver. Então, eu passei por um período de fadiga mental, eu não cheguei a ter burnout, né? Mas há uns 2 anos atrás, 3, eu passei por um momento de fadiga, e aí eu fui estudar sobre isso, aí nisso foram surgindo clientes, aí eu fui aprimorando mais sobre isso. Então, acho que tem essa via também de o que está acontecendo na minha vida, que clientes estão surgindo, e isso vai me fazendo buscar os conhecimentos nesse sentido. Legal. E agora você falou da questão da saúde mental, esse ano entra em vigor a ANR1, que é dado que as empresas têm que ter, porque o Brasil, ano passado, salvo engano, teve 470 mil afastamentos por questões de saúde mental. Então, é preciso cuidar um pouco mais dessa galera inteira. E pensando nisso também, ano passado eu tirei uma certificação internacional na World Happiness Foundation. Não sei se você conhece. Conheço. E aí eu fiz a certificação de agente de bem-estar e felicidade também. Foi super legal. Deixo aqui um abraço também a todo o pessoal de lá, a Pauline, o Luiz, que é o presidente da World Happiness Foundation, estava aqui, ele é de Madrid, e ao Brancati, ao Charles, lá da Fair Job, eles são, segunda-feira estarei com eles, inclusive, e são muito legais. Isso desperta na gente também esse outro lado de olhar com mais carinho ainda para essas necessidades das pessoas, para que não entrem num estado de colapso mental. E como é que você ajuda no teu dia a dia hoje os teus clientes? Eu acho que o primeiro passo é a gente construir essa autoconsciência, né? Quando a gente olha para os pilares da inteligência emocional, ela é um dos pilares, né? Então, eu só consigo entender isso a partir do momento que eu me percebo, né? Então, eu falo que a numerologia, ela é uma ferramenta para a gente se conhecer. Então, quando eu olho meu mapa numerológico, eu entendo qual que é o ritmo natural da minha vida, eu entendo como que a minha mente funciona, como que eu me comunico e tudo mais, mas para além disso, quais são os ciclos, né? Eu falo que dá para a gente conectar, por exemplo, com os ciclos da natureza. A própria natureza tem primavera, verão, outono, inverno. Então, quais são os meus ciclos, né? E eu preciso ganhar consciência sobre esses ciclos
para que eu entenda que não é só produzir o tempo todo, apesar de entender que a gente está numa sociedade que é importante produzir, eu adoro produzir, gravo vídeo, atendo, a gente trabalha bastante, mas acho que assim como a gente trabalha, a gente precisa também entender como é que a gente descansa, né? E aí eu acho que tem um lado que é entender, por exemplo, a gente se especializando, entendendo quais são essas boas práticas que o mundo já estudou, já entendeu que funcionam bem, mas para além disso, o que funciona para mim? E aí, às vezes, um pequeno ritual no nosso dia, né? Eu brinco que primeiro eu cuido de mim para depois cuidar do mundo. Então, eu acordo, assim, é o meu tempo de silêncio, meu café, eu sento no sofá. Antes de abraçar o mundo, de ir para o mundo, eu preciso desse tempo para mim. E no meio da tarde, por exemplo, eu paro para o meu café da tarde também. É um momento, assim, que eu também desconecto do celular, desconecto de tudo. É uma meia hora que, às vezes, eu tenho entre atendimentos. Faço meu lanche da tarde que eu gosto. Então, acho que a gente entendendo esses momentos do nosso dia que são importantes, aquilo que dá gatilho na gente, aquilo que não dá, e acho que uma parte da nossa história também, né? Acho que parar esse fluxo de automático do dia a dia, sabe? De culpar o outro, de permitir que, às vezes, gatilhos que fazem parte, todo mundo tem uma história, tem coisas que nos chatearam, coisas que fizeram mal pra gente, às vezes até pessoas, né, que passaram pela nossa vida e deram uma traumatizada, mas o quanto eu assumo de volta essa responsabilidade do que é meu e do que eu permito, né? Porque eu acho que quando a gente vai ganhando essa autoconsciência, a gente vai entendendo o que faz bem pra gente, né? Qual que é o nosso limite naquele dia. Então, isso precisa ser feito. Vou fazer, né? Ah, não, hoje eu tô muito cansada, eu preciso parar e amanhã eu dou gás nisso, né? Então, acho que sair desse piloto automático é um processo de muita autoconsciência, né? Que legal, eu tenho mais ou menos uma rotina como a sua. Eu gosto de manhã, eu não vou nem mais na academia de manhã cedo, porque eu gosto de tomar o meu chimarrão aqui, como você viu que eu tomo chimarrão. Sim. E eu faço a minha meditação de manhã cedo também. Já faço eu tenho uma rotininha ali, faço a meditação, estudo um pouquinho, depois leio algumas coisas e já começo a trabalhar. Isso é fundamental para que eu esteja no meu eixo. Só que você me deu uma ideia muito boa agora também, às vezes à tarde, fazer alguma pausinha dessas aí, bem legal. Não, é uma boa Muito ideia bom. também. Eu recomendo. Que legal. Você tem algum livro aí que esteja perto de você, para você deixar aqui como indicação? Um livro de cabeceira? Eu não sei nem se ele está aqui, porque eu acho que eu emprestei. Mas, enquanto eu estava falando, um livro que me veio na cabeça, que eu li em 2024, que, putz, também me ajudou muito nesse processo de fazer menos, mas fazer certo, né? Assim, o que chama A Única Coisa. Eu não li, mas já vi uma resenha Nossa, dele, bem legal. Assim, ele traz várias coisas diferentes, mas ele traz muito essa pergunta do qual é a única coisa que, se eu fizer, vai me ajudar a chegar no meu objetivo, né? Porque às vezes a gente, por exemplo, as pessoas, Larissa, eu tô aqui no trabalho, né, que é CLT, tá na empresa, e aí chegam as demandas, e chega isso, aquilo, e eu não consigo desenvolver um projeto que eu sei que é o que vai me levar para um outro nível, né, que vai me trazer reconhecimento para eu ser promovido. E aí eu acho que isso traz pra gente de volta, assim, não, para esse projeto eu preciso fazer isso. E aí, no meio de tanta coisa, se você se perguntar, mas qual que é a única coisa que, se eu fizer hoje, vai me ajudar? Então, você tira esse mundo de coisa que parece que você precisa de muito tempo naquele dia que você não tem, e traz, bom, então, de tudo isso, eu tenho que fazer isso. E aí você foca nessa uma coisa, obviamente, também dando vazão para essas demandas que precisam ser dadas, mas eu gosto dele porque ele me ajudou a trazer muito essa clareza do que precisa ser feito, sabe? Sensacional. Eu tenho falado muito sobre clareza aí nos posts que eu faço no LinkedIn, no Instagram, porque é fundamental a gente saber para onde está indo. E esse passo, até você me lembrou de uma ferramenta que tem aí, que chama Goal Minimal, que justamente é assim, o que eu tenho que fazer nas próximas 24 horas, que vai me levar para, de repente, ser presidente da empresa daqui a 15 anos. E começa com isso. E eu acho que quando a gente tem um erro, às vezes, de olhar para coisa grande, né? Por exemplo, eu quero coisas grandes para minha empresa, para o meu negócio esse ano, mas se eu só olhar lá, eu fico ansiosa e eu não consigo fazer, porque são movimentos tão grandes que precisam ser feitos, que aí é isso, assim, como que eu vou arrumar tempo para ajeitar tudo isso, para fazer tudo isso? E aí isso gera ansiedade e gera uma estagnação, às vezes não gera movimento.
mas quando você vai para esse lugar do que você quer, para essa visão, mas você volta e fala que hoje, né, goal minimal, eu acho que é a mesma lógica, né? O que eu preciso fazer nas próximas 24 horas? Fica muito mais tangível. Você precisa descobrir por onde você começa, e aí você vai, né? Você age. Que legal, sensacional, muito bom. E os seus atendimentos são online, são presenciais? Não, são online hoje em dia. Adoro um presencial. Quando eu atendo em mentoria, né? Que às vezes eu tenho um acompanhamento ou mensal de metas e planejamento a partir das energias do mês de cada um, ou uma mentoria também para algum desenvolvimento específico do cliente. Às vezes, se é de São Paulo, a gente marca um café, faz uma presencial que eu gosto, mas hoje é basicamente 99% online. Que legal, muito bom. Então, aqui no descritivo vai ter o Instagram, vai ter o LinkedIn, entrem em contato com a Larissa, contratem a Larissa que vocês vão mudar a sua vida. Sim. E muito obrigada por ter acontecido, né? Por essa conversa, a troca de antes, a troca de agora. Foi um prazer, muito sucesso para você nesse ano 5. Muita Obrigado. Criatividade, muita inovação, que o podcast e também a sua carreira ganhem outras proporções aí, que é um ano muito incrível para isso. Que maravilha, muito obrigado, Larissa. E de repente você vai ser convidada de novo, em uma hora dessa você vem trazer mais novidades aqui para gente. Não, será um prazer. Que legal, foi super prazer para mim também te ter aqui no CoachCast e sucesso para você nesse ano. Para nós. Obrigada.